Lucas capítulo 24, o versículo 32, você que achou, diga amém. Diz o texto: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando explicava as escrituras? Eu vou repetir: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as escrituras? Continue com a sua Bíblia aberta, mas tome o seu assento adorando a Deus. Falar de Cristo é falar do tema central da Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo esta semana, e na verdade semana passada, nós lembramos, cultuamos, adoramos e nos alegramos, porque a semana passada, a data que se passou, nos traz à memória o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. O que me chama a atenção é que todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nos dá a certeza de que Cristo é o plano principal da Bíblia Sagrada. Perceba que toda a Bíblia havia apontado e falado sobre Ele. No Antigo Testamento Ele não está presente de forma corpórea como no Novo Testamento, mas os seus milagres, as suas ações, as suas operações, aquilo que Cristo havia falado, orientado, a Bíblia nos mostra tudo isso. No Antigo Testamento, repito, Ele não está no corpo presente entre o povo, como nós conhecemos no Novo Testamento. Porém, as profecias, os textos, tudo apontava para Ele. Cristo é a semente da mulher de Gênesis 3:15. Cristo é o pastor do Salmo 23, quando Davi escrevendo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cristo é o Deus que o salmista expressa no Salmo 69. É Cristo que faz a oração do Salmo 22. É sobre Cristo que o salmista no Salmo 115 está dizendo: tudo que ele deseja fazer, ele faz. O Deus deles tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve. Aí o salmista diz: mas o nosso Deus, Ele tem boca e fala, pés e anda, mão e apalpa, boca e fala, ouvidos e ouve. A Bíblia apontava para Ele. Perceba, e eu ouvia nesta semana, alguns dias atrás, um vídeo de alguém dizendo que Cristo é o segundo plano de Deus. Deus foi surpreendido por Adão e Eva, pelo pecado de Adão e Eva, e decidiu que o seu filho desceria, e isto não é uma verdade. Cristo não é o segundo plano de Deus. Cristo não foi, ou Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão e Eva, e sem saber o que fazer, decidiu que Cristo desceria. Ao contrário disso, João no Apocalipse 13:8 já havia nos orientado dizendo: Cristo é o Cordeiro preparado desde a fundação do universo. É sobre Cristo que Isaías no capítulo 9, versículo 6 profetiza dizendo: eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz um filho, e estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é Príncipe da Paz. É sobre Cristo que Isaías no capítulo 53 e o verso 5, Isaías profetiza dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É sobre ele que Isaías no capítulo 53 e verso 7 profetiza dizendo: mas ele foi
foi humilhado, ele foi torturado, mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, em momento nenhum ele abriu a boca. Prepara para dar glória, porque vem Ageu no capítulo 2 e versículo 9 dizendo: a glória da última casa será maior do que a da primeira. A glória da última casa, Ageu estava dizendo, é ele que é a glória da última casa. Se Adão foi vencido pelo pecado, se Adão foi vencido pela imoralidade, se Adão foi vencido pelas enfermidades, vem Cristo carregando os nossos pecados, vem Cristo carregando a nossa enfermidade. Ele é a glória da segunda casa. Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. Perceba que Adão e Eva pecam. Após o livro de Malaquias há um silêncio de Deus. Deus se cala, Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não se apresenta. E agora Deus resolve então voltar a se relacionar e falar com o povo. Vem João no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:3, João diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus nos traz a revelação do seu nascimento. Prepara para dar glória, porque Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus nos alegra, trazendo uma profecia que já havia sido falada, dizendo: eis que a virgem conceberá, e lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome nele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É por isso que é possível que dentre todos que aqui estão, alguém não desejava vir para cá esta noite. Alguém tomado por uma angústia, por alguma aflição, pelas preocupações, você estava em casa e dizia: não vou para o culto hoje à noite, não estou bem para estar lá, não me sinto bem indo para lá. Só que enquanto você dizia que não vinha para cá, o Espírito Santo te alcançava, o Espírito Santo te enchia e te renovava. É por isso que Paulo escreve dizendo que a nossa salvação não é por mérito, a nossa salvação não é por obra, a nossa salvação é por graça. Você não merecia estar sentado aí, eu não merecia estar pregando aqui, mas o sangue dele nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Se tem alguém que foi alcançado por essa graça, levanta a mão para o céu para adorar a ele, para glorificar a ele. Mateus capítulo 3, ele é batizado, o céu se abre, uma pomba desce, uma voz brada dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 14, ele é levado e tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, após aqui este cenário, Jesus começa então o seu ministério. Jesus vai nos ensinar na sua vida, olhe para cá e redobre a sua atenção. Enquanto ele estava entre nós, as ações de Cristo é para provar que tudo aquilo que ele venceu como homem, nós também podemos vencer. É por isso que o que me alegra é que Jesus faz uma oração antes de chamar os discípulos. Redobre a sua atenção. A pergunta que a gente faz é: se ele orou, por que Judas estava no meio? Se ele orou, por que Pedro, que o negaria, estava no meio? Por que o traidor e aquele que o negaria estava entre aqueles que ele chamaria? É que Jesus estava nos mostrando e provando que enquanto nós estivermos aqui, isso também acontecerá conosco. Se prepare, os Judas sempre estarão presentes, mas lá vai, a infidelidade de Judas não altera a fidelidade de Cristo. Eu vou dizer de novo:
A infidelidade de Judas não corrompe o caráter de Cristo. O que Cristo estava dizendo, não é porque o traidor está comigo à mesa, não é porque a infidelidade está perto de mim, não é porque o pecado me rodeia, que eu preciso fazer como ele faz, que eu preciso viver como ele vive, que eu preciso estar como ele está. O que Cristo estava dizendo é: a infidelidade está por perto, mas eu permaneço fiel. A infidelidade me rodeia e me alcança, mas eu permaneço fiel. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e o que o diabo está querendo fazer é te contaminar na faculdade, é te contaminar na escola, é te contaminar no relacionamento, é te contaminar no bairro que você está. Mas eu vim pregar para uma geração e dizer: nós não seremos contaminados, nós não nos entregaremos, a infidelidade não nos alcançará, o pecado não matará a nossa geração, mas nós chegaremos ao céu. Levante a mão direita ao céu. Levanta a mão direita ao céu. Eu profetizo sobre esta geração: o pecado que nos rodeia não vai destruir o teu compromisso com Deus. O pecado que nos cerca não vai impedir a tua fidelidade a Deus. Você sairá daqui essa noite mais fiel a Ele, mais cheio por Ele, amando cada vez mais a sua palavra. Jesus chama os seus discípulos. Olhe para cá, e eu estou chegando no texto que lemos. Jesus pregava mensagens extraordinárias a ponto dos mestres o entenderem. Mas Jesus também simplificava suas mensagens nas parábolas, usando coisas do mundo físico para explicar coisas no mundo espiritual. O que me chama a atenção é que Jesus nunca se ausentou, nem tampouco se afastou da mensagem, dizendo que ele veio para estar aqui, mas o seu propósito não era apenas curar o cego, não era apenas levantar o paralítico, não era apenas curar os enfermos. O propósito da sua vida e vinda era a salvação da nossa alma e a remissão dos nossos pecados. É por isso que uma certa feita Jesus está com o povo, olhe para cá e grave isso, e vai dizer a eles: destrua o templo, e depois de 3 dias ele estará em pé novamente. O povo não entendia, achava que ele estava se referindo ao templo físico. É por isso que eles dizem: como é que pode? Demoramos anos para construir, e vem o Senhor dizendo que em 3 dias o Senhor faz de novo. É que ele não falava do templo físico, mas do seu corpo. Ele estava dizendo: toque neste templo, destrua este templo, mas me dê o domingo pela manhã. Oh, irmão, é por isso que em João 14, 1, 2 e 3, Jesus não se ausentou da mensagem, quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e outra vez virei e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. O povo está preocupado, o povo está desesperado, dizendo: mas se ele vai, o que será de nós? Se ele vai, quem ficará conosco? Aí Jesus dá um brado no capítulo 14, verso 18, para dizer: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei a vós. Eu voltarei a vós. Só que Cristo, enquanto está dizendo que vai, para você se alegrar como o povo se alegrou, ele está dizendo: vocês não ficarão sozinhos aqui embaixo, mas eu mandarei outro Espírito, é o Consolador, ele estará convosco todos os dias. Paulo já havia falado sobre ele, dizendo que tem dias que a gente dobra os joelhos para orar e não consegue falar uma palavra, mas ele está presente com gemidos inexprimíveis. Ele está presente. É por isso que eu vim gritar ao teu coração e à tua alma para dizer: é por isso que às vezes você está cansado, com a alma dilacerada, dizendo: não aguento mais, não suporto mais, mas o Espírito está lá orando por você.
Jesus chama os seus discípulos, fala com eles, fala do seu propósito, fala a sua mensagem, diz qual era a sua missão. Lucas capítulo 22 diz que ele estava com o povo na última Páscoa e desejava estar lá, na última ceia, e desejava estar lá. Jesus agora pega 3 dos discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago, João, sobe a um lugar para orar, é o Getsêmani. Eu peço que você redobre a sua atenção a partir de agora. Jesus está no Getsêmani orando. Os seus discípulos são traídos pelo sono. Os 3 dormiram. Só que perceba, o que me chama a atenção é que Jesus permanece orando no Getsêmani, ainda que a diversidade alcançou a outros e ele está abandonado, sozinho. Porque Jesus estava nos provando que não tem razão alguma para nos ausentarmos da oração. Às vezes alguém questiona por aí dizendo: estou sozinho, não consigo orar. O desemprego chegou, não dá para orar. A enfermidade me alcançou, não tenho força para orar. Eu te pergunto, a enfermidade, as dores, as preocupações que nós passamos é maior do que a agonia de Cristo na cruz e no Getsêmani? Jesus estava nos provando e dizendo: não tem momento difícil demais que te impeça de orar. Pelo contrário, quanto mais porta fechada e mais abandonado você esteja, mais oração você deve ter. Felipe, as portas fecharam e não sei o que fazer. Vai para a oração, porque na oração é só lá que você encontra a resposta, é só lá que você encontra a saída, é só lá que o Espírito vai te consolar. O que me chama a atenção é que ele está orando, vai ser traído. Judas vem chegando com alguns soldados. Judas dá um beijo no seu rosto, e aquele beijo sinalizava naquela cultura um beijo de amigo. É a infidelidade de Judas, mas era para sinalizar quem era o Cristo. Os soldados pegaram, levaram. Ele será agora interrogado. Pilatos para Herodes, Pilatos lava as mãos, mas antes disso, ele é colocado do lado de Barrabás, e a pergunta deles para o povo é: quem eu devo soltar? Barrabás este foi condenado e merecia estar lá. Cristo não merecia estar lá, mas era o propósito do Pai. É por isso que a multidão agora está gritando e dizendo: crucifica-o. Nós gostamos de falar sobre a multidão que está dizendo crucifica-o, mas às vezes nós também parecemos ela. Porque a multidão que está gritando crucifica-o é a mesma que foi abençoada por ele, que foi alcançada por ele, que será salva por ele, que viveu milagres por ele. Mas agora eles estão dizendo: se ele não pode mais operar milagre, não serve para mim. Se agora ele não anda sobre a tempestade, não serve mais para estar comigo. Ele só era bom e eu só o servia e o adorava enquanto ele multiplicava pão e peixe. Ele só era bem-vindo entre nós enquanto curava os enfermos. Já que está nesta condição, não serve para mim mais. A minha geração vive gritando sem perceber: crucifica-o. Porque nós viemos para cá e dizemos: se ele não abrir a porta, não fica o crente mais. Está dizendo: crucifica-o. Nós viemos para cá e dizemos: se o milagre não me alcançar, se o meu sonho não se realizar, eu não o adoro mais, não serei fiel a ele mais. Mas eu vim pregar a esta noite para uma geração que está dizendo: eu não amo ele pelos milagres que ele faz, eu não estou com ele pelas portas que ele abre, eu não estou com ele por aquilo que ele opera. Eu estou com ele ainda que a porta não se abra, eu estou com ele ainda que o milagre não me alcance, eu estou com ele ainda que o sonho não seja realizado. Porque o que me faz estar perto dele não é os milagres, mas é amar a sua presença, é amar a sua palavra. Se tem uma geração que ama ele, se manifeste adorando a ele agora. Jesus é condenado, tiraram ele deste ambiente. A história chega a dizer que agora, durante a noite, ele vai apanhar. E preste atenção,
Você conhece a forma que ele apanhou, mas apenas para te lembrar, viraram ele de costas para cima, e agora nas suas costas, eles têm um chicote, pedaços de tiras de couro, pedaços de ossos pontiagudos para que entrasse na sua carne e ferisse o seu corpo, pedaços de chumbo para que pesasse. Ele apanhou na parte das costas, viraram de peito para cima, e da mesma forma bateram no seu peito e na parte da frente. A história chega a dizer, alguém diz que ele tem mais de 400 cortes no seu corpo. Ele está com o seu corpo todo machucado, ele está com o seu corpo todo ferido e sangrando, quando alguém pega uma capa e coloca sobre ele, e parece que estava ajudando, quando na verdade não, porque as feridas não estavam cicatrizadas. O que aconteceu é que o sangue secou, mas se uniu à capa que colocaram, e agora alguém tira a capa, as feridas se abrem novamente. O seu corpo está dilacerado pelo açoite, o seu corpo está todo machucado, as feridas abertas novamente, ele está sangrando. Pegaram Cristo, colocaram a parte horizontal da cruz sobre ele, a cruz inteira só era montada no Calvário. Pegaram a parte horizontal da cruz, colocaram sobre as suas costas, e agora ele vai caminhar pela rua, pela via dolorosa, as ruas de Jerusalém. A história diz que conforme o condenado passava no meio, nos corredores, alguém xingava, zombava, cuspia, chutava e apedrejava. Ele já está com o corpo todo machucado, e agora será zombado, cuspido e apedrejado. O seu corpo está todo machucado, ele está caminhando e sente a fraqueza pelas dores, cai ao chão, mas prepara para dar glória, porque enquanto Cristo está caído ao chão, está no texto, vem um certo Simão Cirineu, que o ajudou a levantar a cruz e carregar. Serve ao teu coração também. Às vezes nós viemos para cá e dizemos: não estou aguentando o peso do evangelho, não estou aguentando viver aqui pelas dores, provações, adversidades, as preocupações, vou parar, vou abandonar, vou sucumbir, não vou conseguir continuar. Mas o céu sempre terá uma ajuda para te enviar, sempre haverá alguém enviado do céu para ajudar você, dizer: eu oro com você, mas você não para, eu faço campanha com você, mas você não desiste. Eu vim pegar ao coração e a alma de alguém, dizer: você não vai parar em meio a essa dor, você não vai parar em meio a esse desespero. O céu vai te sustentar, a graça vai te alcançar. Ele está caminhando, chegou no Calvário, a cruz é deitada sobre o chão. O Calvário não é aquele monte alto que nós vemos nos filmes, mas é um monte, há um buraco no chão. A cruz está montada e deitada sobre o chão, e agora o seu corpo será deitado sobre ela. Prego nas mãos, os pregos transpassam as suas mãos até fincar na cruz, um pé sobre o outro, e da mesma forma os pregos, o prego finca os dois pés e finca na madeira atrás, na cruz. Fizeram uma coroa, não a que ele merece e usa hoje, mas uma de espinho. A história diz, e alguém chega a dizer, que tinha 8 centímetros, na medida que entrava, feria a sua cabeça. O sangue está descendo. Levantaram a cruz, colocaram sobre o buraco no chão, e conforme ela bate no buraco, os pregos entram mais, a coroa desce mais. Ele está com o corpo todo machucado, mas faz uma oração dizendo: Pai, depois que volta do desmaio, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus faz duas orações, a do Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus não havia desamparado, só estava em silêncio, porque era o plano de Deus para a salvação da nossa alma. O Pai está em silêncio. A última oração que ele faz é: tetelestai, o preço está pago. Alguém corre no templo e percebe que o véu que separava e nos impedia de entrar no lugar santíssimo estava rasgado de cima para baixo, mostrando que a salvação é de Deus para o homem. Jesus morre, é próximo ao meio-dia, só que até a natureza está sentindo a gravidade da sua morte. Quando ele nasce é noite, está no texto, Mateus capítulo 1 e 2, há um clarão.
Quando ele morre é meio-dia, mas há uma escuridão do meio-dia às 3 da tarde. A natureza está sentindo a gravidade da sua morte. Ele morre, um José de Arimateia pega o seu corpo e leva ao sepulcro que é dele. Se alguém te perguntar por aí, você adora Cristo, serve a Ele, segue a Ele, mas quando ele morreu ele não tinha um sepulcro para ele. Eu te faço outra pergunta: já viu alguém comprar uma casa para passar 3 dias? Irmão, todas as pessoas que compram uma casa, ela está dizendo, pelo menos, eu vou passar 5 anos dentro dessa casa. Eu te pergunto, por que ele compraria um sepulcro se pegaria a chave na sexta e domingo pela manhã está devolvendo para o dono? Jesus é colocado lá, as Marias estão organizando uma caravana para ir no sepulcro que ele estava enterrado. Elas estão em mente, nós vamos para lá, leva bálsamo, leva perfume, nós vamos apertar as faixas, ungir o corpo dele. Só tem 2 problemas. Primeiro, a pedra está rolada, nós não vamos conseguir tirar. Segundo problema, ele está morto, tudo que nós fizermos, ele não vai ver. Quando elas saem de casa e vão para lá domingo pela manhã, Lucas capítulo 24, diz o texto, que a primeira preocupação dela já havia sido solucionada. A pedra não está rolada tampando, mas está rolada abrindo. O segundo problema será solucionado, porque quando elas entram, tem gente lá dentro dizendo, por que vocês procuram vivo aonde só coloca morto? Ele não está mais aqui. Vale um glória. Ele não está mais aqui. O diabo estremece com essa mensagem. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E se alguém perguntasse a qualquer um de nós esta noite, aonde é que Cristo está, se não está no sepulcro? Pode buscar na Catedral da Fonte, na de Madureira, em Cosmópolis. Ele está lá dentro. Ele está lá dentro. Lá dentro. Se é verdade, levanta a mão para o céu para adorar. Lucas capítulo 24, versículo 13, a 2 homens. Diz o texto que era o mesmo dia, o dia que as Marias estão vendo o sepulcro aberto. Eles estavam caminhando, estavam no caminho de Emaús, isto era 11 quilômetros de Jerusalém. Os 2 estão se ausentando, e está no texto, o coração preocupado, a alma angustiada, o coração, a alma, os pensamentos, dizendo, nós o servimos há tanto tempo, ele morreu. De repente se apresenta o terceiro com os 2. Irmão, prepara para dar glória. Porque se os 2 estão lamentando, o terceiro se faz de desentendido. Ele faz uma pergunta: o que é que vocês estão dizendo? Os 2 se preocupam dizendo, você não estava aqui? Todo mundo já está sabendo da notícia. Nós servíamos a ele, acreditávamos que ele salvaria Israel, só que ele morreu na sexta. Hoje já é domingo e ele não voltou ainda. Eles estão caminhando, Cristo ameaça sair e eles não estão percebendo quem está com eles. Mas agora os 2 pedem a Cristo o que nós cantamos: fica, Senhor, já se faz tarde. Eles vão a uma casa e Jesus vai fazer o que já havia feito outras vezes. Os discípulos estão sentados, o povo está ao redor da mesa. Jesus pega o pão, parte o pão, levanta ao céu da graça, parte o pão. E agora, está no texto, eles perceberam que era ele, mas ele desapareceu. O versículo 32 que lemos, eles fazem uma pergunta dizendo, como o nosso coração não queimava, como nós não percebemos que era ele que estava aqui. O que me preocupa é que quem está dizendo é quem conhecia ele de perto e já havia caminhado com ele. Nós estamos correndo um sério risco e perigo, é o de estar com ele há 20 anos e não conhecer a voz dele mais. Nós estamos, a minha geração está correndo um sério perigo de entrar culto, sair culto e dizer, o culto foi extraordinário, mas quando alguém te pergunta o que foi pregado, você não sabe dizer. Entra culto, sai culto, entra congresso, sai congresso, a gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro. E pior, nós estamos limitando a voz dele apenas em congresso. Os cultos a gente vem de qualquer forma,
Agora, quando chega ao congresso, aí faz campanha, aí faz jejum, porque a festa chegou. Como se ele limitasse o seu falar apenas em festa. Aí ele te traz aqui hoje à noite para dizer: eu também falo naquele quarto fechado, eu também falo naquela pia lavando louça, eu também falo naquele carro fechado, eu também falo naquela empresa, eu também falo naquela sala de aula, eu também falo naquela faculdade, eu também falo naquela escola. Eu vim pregar a essa geração, dizer: a voz dele não pode ser comum a de qualquer outro, a presença dele não pode ser comum a de qualquer outro. A voz dele tem que estremecer a nossa alma, a voz dele tem que chacoalhar o nosso coração. Nós precisamos queimar por ele. Eu pregava dias atrás em uma festa de adolescentes e me preocupava, porque enquanto eu pregava no tema que eu achava extraordinário, permanecer nele, eu dizia sobre estar nele, permanecer nele, estar com ele, olhei para o departamento da festa. Enquanto isso, no meio do grupo, alguns brincavam, outros olhavam o movimento do culto, e eu me preocupava dizendo: o que é que está acontecendo com a minha geração? Que a geração passada veio e não se preocupava em quem ia cantar ou pregar, e estava aqui dentro. A geração que veio antes de nós, com todo respeito, e não menosprezando a nossa, mas a geração que veio antes de nós, não precisava de terno de marca para estar aqui adorando a ele, não precisava de uma igreja repleta para estarmos aqui adorando a ele. Se o pregador não soubesse falar, ler ou escrever, não tinha problema, porque quando ele tomava o microfone, a glória do céu invadia a igreja. Mas hoje nós fazemos um curso, uma faculdade, um curso de teologia, e já pensamos que para ele se manifestar não precisa tanto barulho, que para ele descer não precisa tanto movimento. É por isso que nós estamos vivendo dias aonde você pode olhar na igreja, tem gente de braço cruzado dizendo: não precisa gritar tanto, não precisa pular tanto, não precisa gritar desse jeito. Permita-me a simplicidade. O culto cada um faz do jeito que quer. Se para você limita a voz dele apenas em festa, fica com o seu culto. Para mim, ele fala no culto esta noite, ele fala na escola dominical, ele fala no culto de ensino, ele fala no culto que tem 15 irmãos, mas eles estão aqui orando dizendo: fala conosco, fala conosco. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça por alguns segundos. A minha geração não será conhecida pelas drogas, a minha geração não será conhecida pela pornografia, a minha geração não será conhecida pelo pecado. A minha geração será conhecida como uma geração apaixonada por Cristo. A minha geração será conhecida como uma geração que ama a palavra dele, que ama a casa dele, que deseja estar aqui todos os dias. Com a permissão da liderança, se coloque em pé. Eu tenho um convite, um apelo ao teu coração esta noite. E eu queria que você tivesse coragem de sair do seu lugar e vir à frente.